Boa noite, bom dia e boa tarde para todo mundo. Hoje estamos aqui entrevistando ele, Edmar Júnior. Ele é pré-candidato a vereador. Edmar, em primeiro momento, se apresente para quem ainda não te conhece. Boa noite, bom dia ou boa tarde, né? Para quem estiver vendo nos períodos do dia. Eu sou Edmar Júnior, pré-candidato a vereador pelo PSL. A minha ocupação, eu sou motorista de ônibus há 6 anos na empresa de transportes Líder, transportando pessoal. Sou diácono na Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Uberaba. Também sou presidente do Ministério Masculino lá, que é a UPH, União Presbiteriana de Homens. E eu estou aí pleiteando um cargo aí na vereança para poder ajudar o pessoal aí da categoria lá da líder, ajudar a população, né? Perfeito, Edmar. Em primeiro momento, eu gostaria, por você ser do PSL, estar afiliado ao PSL, é impossível a gente não falar sobre isso. Mas você ainda acredita no Bolsonaro? Bolsonaro é um traíra da população? Como você observa o atual governo? O atual governo, para mim, ele está sendo um bom governo. O Bolsonaro está fazendo um bom governo, ao meu ver. O Paulo Guedes está fazendo um excelente trabalho lá no Ministério da Economia. O que atrapalhou um pouco foi esse coronavírus. A gente sabe que se esse coronavírus não tivesse vindo, a gente estaria melhor, né, na economia do país. Mas para mim ele está fazendo um excelente governo. Ele está com algumas dificuldades para poder governar, né? Porque a gente sabe que muitas cabeças não pensam a mesma coisa. Mas para mim, de um modo geral, o governo dele está bom. Perfeito. E como você se coloca ideologicamente? E como que isso pode ser benéfico para uma cidade igual Uberaba? Eu me identifico mais com a direita por questões de família, questões de princípios, né? Até por ser cristão, a gente tem sempre um ditado que diz que princípios não se negociam, né? Então, por isso que eu me identifico mais com a direita, porque por causa de família, né? Mais voltado para essa área mesmo. Uhum. E como que a religião ela se encaixa em um pleito eleitoral? Isso é de forma saudável, abraça essa população que precisa ter representatividade, ou de certa forma ela se fecha para outras ideologias, para outras ideias e para outras religiões? Não, é bem eclesiástico, sabe? A gente, na igreja, a gente procura abraçar a população como um todo. A gente já tem alguns tipos de trabalho que a gente desenvolve pela igreja, que é as questões de auxílio não só material, mas auxílio também espiritual. Eu também faço trabalhos nas clínicas de recuperação, onde a gente vai levar a palavra lá com eles, a gente ora com eles, né? Então, a igreja hoje ela não se fecha só na bancada evangélica. Hoje a gente procura atender como um todo, né? Perfeito. É, e a igreja, em certa forma, ela ter um vereador, um representante da igreja evangélica como vereador, você acredita que isso é bom para a cidade? Sim, eu acredito que até por questões de princípio, hoje a gente temos três, né, vereadores atualmente na Câmara Municipal, e eles vêm representando o segmento e também vêm representando a população. Eu acredito que até por princípios, acredito que seria uma boa forma de conduzir. Uhum. E para uma questão mais municipal e estadual, como você observa o governo do Paulo Piau e do Romeu Zema? O governo do Romeu Zema, ele vem por mais com os altos e baixos que ele vem sofrendo, acredito que o Zema ele vem igual o governo Bolsonaro. Ele vem também fazendo um bom trabalho, né? A gente sabe das limitações, a gente sabe que esse momento agora não tem como fazer muita coisa, mas eu avalio também o trabalho do Zema como um trabalho bom. O trabalho do Piau, eu acredito que o primeiro mandato dele, ele até trabalhou bem. No segundo mandato agora, ele deixou um pouco a desejar, mas eu ainda prefiro acreditar que o problema do governo do Paulo Piau
assessoria. Ele não foi bem assessorado. Então, ele deixou um pouco a desejar agora no segundo mandato, mas acredito também que, assim, se a gente for avaliar de uma forma geral, não foi um governo péssimo também, não. Foi um governo regular. Trouxe algumas empresas, gerou alguns empregos, deixou um pouco a cidade a desejar, mas, os cuidados. Mas em questão de investimento, acredito que foi um governo regular. Perfeito. O governo Bolsonaro, o Bolsonaro, na época de eleição, ele se apresentou muito como sendo oposição de qualquer um que estava ali. Hoje em dia, ele sendo como governante, ele vê que não é lá essas coisas, que ele tem que sim se trabalhar com pessoas que pensam distinamente. Você acredita que o Bolsonaro ele teve que se moldar como político na presidência, ou você acredita que, por exemplo, foi um erro ter eleito justamente o Bolsonaro? E tinha Não, outra acredito. representante da direita que poderia representar melhor? Não, eu acho que para representar a direita, o Bolsonaro é o melhor mesmo, né? Ele é o que anda assim mais nas ideologias hoje que a direita procura. E acredito que ele, como deputado, ele era mais truculento, né? Hoje, na presidência, eu acredito que ele se moldou, né? Ele aprendeu a escutar outras partes e acredito que quando ele era deputado, ele tinha alguns debates lá, alguns embates que ele não aceitava muita coisa, mas agora na presidência eu acredito que ele se moldou. Porque a política, isso é democracia. É eu te ouvir, você me ouvir, nós dois ouvir o outro. E assim a gente conseguir chegar num ponto onde vai ficar bom para todos os lados, né? E não só o lado que eu acredito, não só o lado que você acredita, não só o lado que o outro. Então acho que o Bolsonaro, depois da presidência, ele teve uma nova visão, ele se moldou melhor. Você acredita no lado econômico de Bolsonaro e Paulo Guedes? Por exemplo, acreditar mais na desburocratização, por exemplo, na questão da privatizar empresas, essas questões, você acredita que isso realmente é bom para o país? Sim, acredito que sim. Quanto menos a gente diminuir o Estado, acredito que é melhor, né? Apesar de que eu não acredito muito em sindicato pelo seguinte: quando você tem 3 ou 4 pessoas na diretoria de um sindicato, onde você está lá para poder buscar melhorias, você também acaba que travando muita coisa. Acho que se abrir para o patrão negociar com o funcionário, seria uma melhor forma de desburocratizar e até aumentar os ganhos, né? Diminuição de impostos, né? Com o empregador. Acredito que esse seria o melhor caminho. E o Paulo Guedes hoje ele vem fazendo um bom trabalho. A gente pode ver pela Ibovespa que vem subindo, está batendo recorde atrás de recorde. E também a Petrobras. A Petrobras, se tivesse privatizado ela, eu acho que estaria bem melhor. Porque o Estado hoje, eu acho que ele tem que se delegar mais naquilo que é delegado a ele, que é educação, saúde, segurança. Não tem que ficar preocupando com petróleo, com essas outras coisas. Perfeito. Você, como motorista de ônibus, você acredita que seja mais viável empresas de ônibus ser ligadas totalmente ao Estado ou ser privatizada e ser entregue a empresas privadas? Eu acho que ser entregue a empresas privadas seria melhor. Por quê? Isso aí tiraria, diminuiria o orçamento, né? As despesas do município. O município ficaria é, fiscalizando, né? Só fiscalizar a qualidade do serviço, não por fiscais, né? Até por vereadores mesmo. Acredito que, porque o trabalho do vereador tem que ser andar de ônibus para ver o serviço que está sendo prestado para a comunidade, tem que ir numa UPA ver o serviço que está sendo prestado na comunidade e não colocar aí 1.000 fiscais na rua aí. Então, acredito que o caminho seja por esse lado. E o que mais? O seu público, lógico, vão ser motoristas e pessoas que necessitam de um transporte público. E como que essa parte da população ela pode acreditar nos seus projetos?
Eu sei que é cedo, a gente está falando de pré-campanha, a gente não está falando como pré-candidatos, mas como que a população de motoristas, como um modo todo, e como pessoas que usam transporte público podem mudar e podem fazer você votar em você para ter melhorias no transporte em Uberaba. Como você faria isso? Então, o primeiro passo é você ouvir a população, né? Porque o papel do vereador também é esse, é ouvir o clamor da população, aquilo que a população está mais precisando. Hoje eu acho que falta muito isso no transporte coletivo. Hoje se passa ônibus por ruas onde praticamente não mora ninguém. E onde o pessoal mora, o pessoal tem que andar 2, 3 quarteirão para poder pegar ônibus. Claro que não é na cidade inteira, né? Mas até para a gente, motorista também, tem alguns lugares que o ônibus passa que é meio complicado da gente poder passar, da gente virar, carros na esquina, entendeu? Aí entra a parte do passageiro também ficar em ponto de ônibus que é perigoso. Então, o primeiro passo é ouvir a população. E o segundo passo é poder montar um projeto onde a gente pode chegar num ponto que vai ser benéfico tanto para o passageiro quanto para o motorista. Perfeito. E como que fez, o que você observou que te fez levar à política e por que você escolheu justamente o PSL e não outro partido? Então, é porque o PSL ele caminha nas diretrizes que eu imagino, né? Que é a defesa da família, que é a menoridade penal, que é a não legalização do aborto, é a não legalização da maconha. Então, foi diretrizes e princípios que me levou a filiar lá. Eu estava afiliado no PSC, que também é um partido de direita. Então, é essas diretrizes que me levaram a me filiar em um partido de direita, e não em um partido de centro ou um partido de esquerda. Perfeito. De certa forma, muitas pessoas falam que a direita ela se fecha a um grupo específico de pessoas. E o seu público, que precisa de transporte público, querendo ou não, é um público mais humilde, é um público mais pobre. Então, de certa forma, como que abraça essa população? Então, quando a gente eu filiei no partido pelo que eu defendo, né, pela linha que eu defendo. Mas a partir do momento que você está lá numa Câmara Legislativa para poder legislar pelo povo, aí a gente tem que deixar um pouco de lado esses princípios, não abrir mão e nem negociar essas diretrizes. Mas a gente tem que, igual a gente estava comentando no início da conversa, a gente tem que aprender a ouvir todos os lados, né? Tenho muitos amigos meus que são de esquerda, tem amigo meu que é de extrema esquerda, né? E nem por isso a gente se agride, né? Eu acho que a democracia é isso. Eu coloco o meu ponto de vista, o outro expõe o ponto de vista dele. A gente tenta chegar num ponto onde eu não precise abrir mão dos meus princípios, nem a outra pessoa abrir mão dos princípios dela, e a gente chega num ponto favorável. Perfeito. E a questão Uberaba, ele ainda se coloca como uma cidade muito conservadora, certo? É uma cidade que o conservadorismo ele abrange a cidade como um todo. De certa forma, você sendo evangélico, você estando num partido que se diz atualmente conservador, de certa forma, a população te acolheria mais? Você acredita que não, que você ainda tem que batalhar muito para chegar se tudo der certo, a um vereador? Como você abrange, como você observa isso tudo? Não, não tem nada ganho. Por mais que o partido seja conservador e a maioria da cidade seja conservadora, isso não me dá título nenhum, até porque a gente tem mais, né, candidatos aí que são conservadores. Então, isso é só o início da batalha nessa pré-campanha. Isso aí a gente tem que batalhar muito, tem que conversar muito. Mas, como você disse, eu estou aí todo dia no transporte coletivo, eu vejo que em Uberaba a gente tem pessoas humildes, pessoas que precisam mais ser ouvidas do que de ouvir. Então, famílias muito humildes, passando muita dificuldade. Então, a gente tem que levar mais por esse lado, mais para o lado de acolher mesmo a população. E não tem nada ganho, não, tem que batalhar mesmo.
Perfeito. E como que você observa o conservadorismo? Ele, de certa forma, ele mais destrói por pessoas que pregam o conservadorismo de forma errada? Ou você acredita que ele mais constrói, que realmente é isso que a gente almeja e os exemplos que a gente tem de pessoas conservadoras no Brasil, é isso que precisa ser levado em conta? Eu acho que o conservadorismo mal pregado, ele destrói. Mas o conservadorismo, quando ele é feito de uma forma legal, eu acho que ele mais constrói do que ele destrói, porque o conservadorismo está ligado a princípios também, né? Perfeito. E quem que você coloca como exemplo de a ser seguido? Pode ser como pessoa, pode ser a relação a político mesmo, que a gente tem em Brasília, que a gente tem em BH, que a gente pode ter até aqui em Uberaba mesmo. Quem você coloca como a ser seguido, esse seu exemplo de político e de pessoa? O exemplo a ser seguido de pessoa, a gente pode levar ao pai, né? Por exemplo. O filho hoje, ele segue os princípios do pai dele, os princípios que o pai dele ensina para ele. Agora, um exemplo de político, conservador, família, acho que o Bolsonaro, porque a gente viu que direto ele está aí nas redes sociais fazendo oração, ele faz muita live com a família dele, né? Prezando muito a família dele. Então, eu acredito que, assim, não um exemplo, mas a gente tem que ir por essa linha. Muita gente acredita que Bolsonaro ele foi eleito muito pela antipolítica. Você acredita nessa linha? Você acha que não, que Bolsonaro tinha real um projeto feito para o Brasil, um projeto que a população abraçou e voltou nele porque acreditava realmente no Bolsonaro? Você acredita que não, que o Bolsonaro só foi contra tudo aquilo que estava sendo feito e por isso ele foi eleito? A população ela está cansada de política, né? Tem pessoas que a gente vai falar de política e a pessoa não quer nem te ouvir. E eu não tiro a razão, não, porque infelizmente a política no Brasil ela estava desacreditada, né? A única saída que a gente tinha era Jair Messias Bolsonaro. Era a saída que a gente tinha para poder sair dos 16 anos de escravidão que o Brasil veio, né? De roubalheiras, de mensalão, de petrolão e de muita corrupção que teve nesses 16 anos. Então o pessoal estava cansado disso. E eles viram no Bolsonaro a esperança de poder sair desse calabouço. Então eu acredito que foi por essa parte aí, foi mais para sair mesmo do, do PT mesmo. Uhum. É, Edmar, fala um pouco mais sobre o que você acredita. Por exemplo, você falou anteriormente que você acredita na criminalização das drogas, de não ser legalizada, que você é a favor da minoridade penal, que você é a favor da criminalização do aborto. Eu queria que você já falasse um pouco mais sobre isso. Então, a criminalização da maconha é porque como eu faço esses trabalhos nas clínicas de recuperação, a gente acompanha muito também as famílias. As mães sofrem bastante. A gente tem aconselhado alguns jovens das clínicas de recuperação e, na verdade, na clínica de recuperação, as pessoas que estão lá, elas são contra a legalização. Até quando a gente está lá fazendo trabalho, eles falam que a gente tem um rapaz que está com a gente, fazendo esse trabalho, ele fala muito com as pessoas lá, fala, gente, a gente entra, acha que pode sair a qualquer momento. Não pode. Isso aí a pessoa sofre a família da pessoa. Com isso, aumenta a criminalidade, porque o cara começa a fazer pequenos furtos para poder sustentar o seu vício. Então, quem já viu o sofrimento de uma família assim, acredito que seja muito difícil a pessoa ser a favor. O aborto é porque está lidando com vida, né? A partir do momento em que o feto está dentro da barriga da mãe, ele já é uma vida. Então, tirar uma vida é complicado. A gente poder ser a favor disso, um cristão ser a favor disso, né? E a menoridade penal é por conta de, com 16 anos a pessoa já pode votar, com 16 anos a pessoa já pode trabalhar. Então, eu acredito que com 16 anos também ela esteja preparada para poder responder, né,
as decisões da vida dela. Uhum. Uma pauta muito também que a bancada evangélica bate é a relação do casamento dos LGBTs. Vocês, em particular, a favor ou é contra? Eu, é, eu sou contra pelos princípios cristãos, né? Mas não tenho nada contra a pessoa fazer o casamento. Mas nas igrejas evangélicas, até por princípios bíblicos, a gente a gente vai contrária a essa pauta aí. Então, Só que deixando bem claro, oi? como que poderia acontecer esse casamento? Então, eu tenho muitos amigos meus que são homossexuais, não tenho nada contra eles, né? Até amo todos eles em Cristo, converso com todos eles sem nenhuma exceção, mas na igreja evangélica é meio complicado a gente poder incluir, né, o casamento homossexual. Não que a gente esteja desrespeitando e nem que a gente esteja excluindo eles, né? Mas até por questões de princípios bíblicos mesmo. Mas a gente tem homossexuais que frequentam a igreja normalmente, não tem nenhuma restrição. Entendi. Em último momento, fala um pouco o que que a população de Uberaba pode esperar de você. Pode esperar dedicação, né? Eu pretendo ficar mais próximo do povo, igual a gente tinha conversado anteriormente. Eu quero ouvir a população, eu quero ouvir o que a população tem para falar. Porque não adianta eu chegar e expor 100 mil projetos, sendo que eu não vou governar para mim, né? Esses projetos às vezes é bom para mim, mas às vezes não é bom para você. Então eu quero chegar na população, escutar, ver quais são as pelejas que eles estão passando nos bairros, né? Para a gente poder chegar num ponto, fazer alguma coisa boa aí, que vai deixar uma boa impressão. Perfeito, Edmar. E como que a população te acha nas redes sociais? Se elas quiserem dialogar mais com você, trocar uma ideia com você, saber construir junto o seu projeto com você, como que a população pode chegar até você? Então, pode chegar em mim através do meu Facebook, que é Edmar Alves Júnior, e também através do meu WhatsApp, que é 996827310. Perfeito, Edmar. Muito obrigado, viu?